No flesh. A paz, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Estou vendo aqui no nosso culto já o pastor Cláudio de Oliveira, que vai trazer a palavra. Temos também aqui a grande presença do nosso amigo, colega de ministério, pastor Pedro Pereira, lá de Luanda, que está também nos assistindo. Alguns irmãos que estão entrando pouco a pouco. Vamos dar mais 1 ou 2 minutos, esperando também. Olha, o Davi Silva também está entrando. Assim de que, graças a Deus, de que em alguns minutos vamos começar o nosso trabalho. Vamos pedir que todos possam pôr o seu volume em mute, para que possamos, assim, ter um bom som e podermos ouvir o pastor Cláudio perfeitamente. Assim de que, se você não puser o mute, eu vou pôr por você. E também, se quiserem estar com o vídeo ligado, fique à vontade. Se quiserem economizar, podem tirar, só para dar alguma palavra. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu vou, nesse momento, eu não estou vendo o Nino aqui, nós iríamos pedir a ele para
cantar um hino, mas nós vamos começar em oração, pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas, tá bom, queridos irmãos? Onde você estiver, em casa aí, ou no trabalho, onde quer que você esteja, alguns estão em outros lugares, temos o nosso irmão Delfim, que vai entrar lá dos Estados Unidos, outras pessoas de outros lugares que estão dizendo que vão entrar. Portanto, onde quer que estiverem, vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós queremos rogar as tuas misericórdias, rogar ao Senhor que nesta noite, quando vamos ter este culto online, Senhor, este culto aqui através do Zoom, esse estudo bíblico, te agradecemos antes de tudo a oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, e a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor amado, agradeço, Senhor, a prestação do nosso querido pastor Cláudio Rosa, que, Senhor, se disponibilizou para estar conosco nesta noite, lá no Brasil, sendo ainda o meio da tarde. Senhor, que esta palavra, Senhor, que vai ser dada, que este momento bíblico que vai ser expresso, Senhor, seja uma bênção maravilhosa para todos. É o que nós pedimos, é o que nós rogamos nessa noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Se você quiser dizer amém, então é somente fazer assim com a mão. Aleluia, que a gente ouve vocês, tá certo? Nós queremos, queridos irmãos, somente dar um aviso aqui, de que o pastor Cláudio Rosa vai ministrar a palavra. E claro, de que ao ele ministrar, então nós estaremos pedindo que você também possa, então dessa feita, no fim do culto, você poderá fazer uma oferta missionária para o pastor. E como é que você vai fazer isso estando aqui em África do Sul? É de que você, e vamos falar sobre isso depois também no fim do culto, é de que você poderá fazer uma transferência para a conta do banco daqui da igreja, mas põe a referência Pastor Cláudio. A referência terá de ser Pastor Cláudio, porque se você simplesmente depositar, então nós vamos pensar de que é simplesmente uma oferta ou um dízimo normal, tá certo? Assim, de que peço que vocês possam fazer isso. Pensem sobre isso, se puderem, então, eu sei de que tem muita gente que não está trabalhando, alguns que estão trabalhando, mas ganhando apenas metade do salário ou uma porção do salário, mas nós queremos abençoar o pastor, e ele não nos cobrou nada, ele não nos pediu nada, ao contrário, ficou até envergonhado de receber alguma coisa, mas eu disse, olha, não vai sair milhões, mas o que sair será uma semente para o teu ministério, aleluia. E assim nós queremos abençoar o nosso querido irmão no fim do nosso culto. Lembro a todos vocês também de que essa primeira sessão, vocês estão nesse link que vocês clicaram e que vocês acabaram de entrar. O pastor Cláudio vai estar falando e logo depois o que acontece é de que eu vou estar pondo um segundo link para que todos então entrem na segunda parte, tá certo? Então, no fim dos 40 minutos, ou seja, daqui a exatamente 30 minutos, então essa sessão termina, mas a próxima sessão começa no segundo link que você vai receber através do WhatsApp. Não quero demorar mais, mas apenas dizer de que ao você ouvir a mensagem, ao você ouvir o ensino, se você tiver uma pergunta que já podes enviar, então, por favor, me envia por WhatsApp, tá certo? Porque aí evita o falatório. Depois, na segunda parte, se as pessoas que não enviaram uma pergunta tendo e queiram colaborar, então com certeza poderá falar e nós daremos o volume para você, então, estar também conectado nesta noite, tá certo? Assim, em nome de Jesus, vamos fazer isso nesta noite. Pastor Cláudio, eu gostaria de saber se o senhor consegue nos ouvir e consegue falar, e se falar, queremos dizer o amém para você. Amém, pastor Júlio, eu o ouço perfeitamente, estou monitorando aqui, vendo os queridos irmãos que já entraram na sala, e quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, externando também o meu sentimento de gratidão e de saudades dos queridos
de África do Sul, aí em Pretória, em especial, que nós já estivemos aí algumas vezes, também os queridos irmãos de Angola, alguns que estarão entrando também de Moçambique, alguns eu não conheço, outros com certeza. O pastor Pedro Pereira é o pastor Pedro Pereira de Angola, lá do seminário, é isso que nós tivemos lá? Exatamente, lá de Luanda. Oh, pastor Pedro. Luanda, Deus abençoe, pastor Pedro, me lembro dele perfeitamente. Então é um prazer muito grande, uma honra para mim poder ter esta oportunidade de estar ministrando essa palavra num momento tão propício em relação ao assunto, em nome de Jesus. Tá certo, pastor Cláudio, nós não temos o nosso irmão da música, não sei o que aconteceu com ele, talvez tenha já sido arrebatado, mas não vamos demorar esperando por ele, mas eu creio de que os irmãos estão ansiosos por ouvir a palavra, portanto, o irmão tem já a palavra, pode entrar direto já na mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos com um propósito aqui de estarmos falando sobre a questão escatológica, escatos, quer dizer final dos tempos, ou o estudo das coisas finais, logia, estudo final. É um tema amplo, um tema profundo, e nós temos assim que remir o tempo, né, dentro do espaço que nós temos aqui para falarmos sobre isso. E nada tão propício como esse momento que nós estamos vivendo no mundo de forma sui generis. Por que sui generis? Porque nunca houve, pelo menos na história da humanidade moderna agora, um acontecimento como esse, em que o mundo inteiro praticamente parou. E o que é interessante é que existem várias especulações escatológicas acontecendo. Eu sempre digo assim, que existe a escatologia bíblica e existe a escatologia que o mundo aí prega, que ensina, que a mídia traz. Por exemplo, nós tivemos alguns dias atrás aquelas profecias que diziam que no dia 8 iria acontecer a escuridão no planeta. Depois nós tivemos em 2012 aquela profecia relacionada ao calendário maia, que o mundo iria acabar. Então existem várias escatologias que não são bíblicas. Quando nós conhecemos a escatologia bíblica, então nós descansamos e ficamos tranquilos, porque nós sabemos que tudo que está profetizado há de acontecer. Por quê? Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Então eu quero começar a ler um texto da palavra rapidamente, que está em Mateus capítulo 24, que é um texto muito conhecido, que os irmãos já leram várias vezes, aonde os profetas, os apóstolos, melhor dizendo, eles vêm questionar, fazer perguntas, os discípulos vêm fazer perguntas a Jesus, eles ainda eram discípulos, né? Não eram os apóstolos ainda, ou apóstolos. Eles vieram fazer umas perguntas a Jesus acerca do final dos tempos. O texto diz assim, no versículo 3 do capítulo 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus então começa lhe respondendo, dizendo, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o versículo 7 ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então Jesus, o que ele está dizendo aqui, que esse é um preâmbulo ainda da grande tribulação. Ele não entrou na grande tribulação aqui. Aqui ele está dizendo das coisas que haveriam de acontecer e que nós estamos vivendo. Somente a partir do versículo 9 é que Jesus realmente está falando que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, existem 3 coisas importantes que vão estar acontecendo. Do versículo 9 até o versículo 10, a palavra de Deus vem nos dizendo, quando Jesus diz, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair ou odiar uns aos outros. Então, esse período é o período onde haverá guerra aberta aos cristãos. Se nós achamos que hoje há uma perseguição à igreja, e realmente há, na época da tribulação, isso será exponencial, aumentará grandiosamente a perseguição aos cristãos. Haverá uma guerra aberta aos cristãos. Do versículo 11 ao versículo 13, Jesus diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Esse período da tribulação, concomitante com a perseguição da igreja, será um período de declínio moral, ético, espiritual muito grande. Hoje a igreja enfrenta isso, os desafios da igreja, né? O declínio moral, o declínio espiritual, a ética, todas as questões e tudo que se relaciona à palavra de Deus, o declínio é total. Então, isso acontecerá também de forma muito maior do que acontece hoje. E no versículo 14, Jesus diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. De uma forma muito interessante, o que vai acontecer durante a tribulação também é que haverá uma grande pregação do evangelho, muito maior do que a hoje. Isso nos parece um tanto quanto um pouco espantoso, mas haverá sim. É o que diz, por exemplo, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, quando ele diz assim: isto está harmonizado com o livro do profeta Isaías, que diz assim: assim como as águas cobrem o mar, assim será o conhecimento de toda a palavra de Deus na terra, na humanidade. Então, esses períodos. Agora, eu costumo dizer o seguinte, queridos: para nós entendermos a questão escatológica, nós temos que entender primeiro as 70 semanas de Daniel. Tudo começa ali. As 70 semanas proféticas de Daniel é o período, ou são as informações que nós precisamos ter para podermos entender tudo o que está acontecendo. Então, quando nós vamos lá para Daniel, no capítulo 9, o versículo 24 de Daniel 9, começa dizendo assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que as 70 semanas proféticas de Daniel, elas são para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Não é para a igreja. Então, todos os acontecimentos que envolvem as 70 semanas, elas são exatamente para o povo de Israel e para Jerusalém. Dentro desse quadro das 70 semanas, Deus, pelo beneplácito da vontade dele, uma decisão de fórum íntimo do Senhor, ele dividiu em 3 períodos. Então, as 70 semanas foram divididas em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, dando um total de 490 anos. Por quê? Porque as semanas bíblicas ali são semanas de anos. Baseada em que passagem bíblica? Baseadas em Levíticos capítulo 25. Então, Levíticos capítulo 25 é onde Deus instituiu o ano sabático, onde ele vinha dando as instruções para que o povo trabalhasse durante 6 anos e no 7º ano descansasse. Trabalhasse durante 6 anos e no 7º ano descansasse. Isto seria num período de 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. Então, o povo judeu trabalharia 49 anos e no 50º ano seria chamado o ano do jubileu. Você lê isso lá em Levíticos 25, a partir do versículo 8, capítulo 25, a partir do versículo 8. Então, Deus vem dando as instruções para que o povo de Israel obedecesse dessa forma o chamado ano sabático. Lembrando que os anos bíblicos são de 360 dias, não de 365 dias. Mas até aí tudo bem. O que aconteceu? Deus, já sabendo, né, da insegurança do ser humano, você vai ler lá também em Levíticos 25, que ele diz assim: se por acaso alguém disser, mas o que nós vamos comer no 9º ano, o que nós vamos comer no 8º ano, se nós não vamos plantar no 7º ano, ele diz assim: eu mandarei uma benção tal, ou seja, a produção no último ano, antes do ano sabático, do sábado, do dia do descanso da terra, será tão grande que ela vai conseguir alcançar a próxima cega, sem que eles precisassem trabalhar. O que aconteceu foi que o povo judeu não obedeceu os anos sabáticos. Eles não obedeceram. A função do ano sabático era o quê? Dar descanso à terra e restaurar as propriedades, ou seja, a terra voltava aos seus proprietários antigos, os escravos eram libertos e o preço da terra ele tinha uma variante, ou seja, próximo do chamado do acontecimento do 50º ano, no ano do jubileu, a terra teria um valor menor. Se houvesse, por exemplo, o ano passado tivesse acontecido o ano do jubileu, então a terra teria um valor maior em razão do tempo que ela seria explorada. Mas a verdade é que o povo judeu não obedeceu isto. O que é que Deus fez? Deus também, na sua sabedoria, levantou o rei Nabucodonosor e levou o povo preso em cativeiro.
eles ficaram 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque Deus faz matemática, Deus é matemático. Ele fez a conta, 490 dividido por 7, deu 70 anos de repouso da terra. Onde é que nós vemos isto? Onde é que você encontra esta informação? Em 2 Crônicas 36. Segundo o livro de Crônicas, lá no capítulo 36, nós vemos ali o final dessa informação que está escrito aqui, olha, segundo Crônicas, capítulo 36, o versículo 12, ele traz uma informação, a partir do versículo 12, ele vem dizendo o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Lembra lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, que Jeremias vai então e fala com o rei, dizendo, olha, serão 70 anos e tal, e o pessoal fala, esse camarada, no caso Jeremias, ele está tirando a força de guerra do povo. E colocaram ele na cisterna. Bem, versículo 13 diz, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, eles não obedeceram a Deus. Versículo 15, o Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecia do povo e da sua própria morada. Interessante que o povo está rebelde contra Deus e Deus ainda está se compadecendo deles. Há um compadecer de Deus. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, olha que interessante esse texto aqui, dizendo que não havia mais remédio. Ora, é uma hipérbole. Hipérbole é uma força de expressão, né? Na língua portuguesa se usa isso, para potencializar o sentimento da frase, a expressão da frase, o sentido dela. Ou seja, não havia mais remédio. Qual foi o remédio? Deus, então, permite que Nabucodonosor venha e leve cativo todo o povo de Israel, de Jerusalém. Versículo 19 diz que ele veio à casa do Senhor, destruiu os seus muros. Versículo 19 diz, queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e os seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Então, veja bem, que aqui está a passagem que Daniel é levado, né, cativo lá para a Babilônia. O versículo 21. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Olha só. Então, o cumprimento dos 70 anos, a determinação, um ato decretivo de Deus, aconteceu aqui. Né? Agora, no versículo 22, vem acontecendo algo interessante. Deus aqui, então, já levanta Ciro, né? Que se torna agora o imperador, né? o príncipe maior do reino, do império do Medo-Persa, e derruba o império babilônico, e aqui começa, então, o período das primeiras 7 semanas. Quais são essas 7 semanas? 49 anos para a restauração dos muros da cidade, de toda a cidade. Então, esse primeiro período das 70 semanas, eles são cumpridos durante o reinado de Ciro. E você vai ler isso em Neemias, o livro do profeta Neemias, onde ele recebe, então, do próprio império, do próprio reinado, recursos para a reconstrução do templo. Então, aqui se cumpriu as primeiras 7 semanas, os primeiros 49 anos. Logo depois, se inicia o segundo período, que são de 62 semanas. Estas 62 semanas é chamado período do silêncio de Deus, onde Deus não falava com o povo de Israel, não falava através de profetas, de Urim, de Tumim, que era o peitoral, né, profético dos profetas, dos sacerdotes, através de sonho, nada disso. Havia, então,
um silêncio de Deus. E a profecia diz, lá em Daniel, deixa eu pegar aqui em Daniel capítulo 9, para ler para os queridos, se vocês tiverem com a sua Bíblia também, você pode acompanhar. Lá em Daniel, no próprio capítulo de número 9, no versículo de número 25, Daniel, capítulo 9, o versículo de número 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja que o texto está dizendo que são 7 semanas e mais 62 semanas, e fala de um príncipe, e o príncipe aqui está escrito em letra maiúscula, porque está se referindo ao Messias, a Jesus, até que ele fosse tirado. Logo em seguida, no versículo 26, diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, no caso Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe, agora sim, de um príncipe em letra minúscula, e aqui há o que nós chamamos na teologia de duplicidade de profecias. Qual é essa duplicidade de profecia? Esse príncipe, ele tanto está sendo profetizado aqui. Tito, que invadiu Jerusalém, que invadiu o templo no ano 70, filho do general Vespasiano, não é? Que ele meteu fogo lá no templo e matou centenas e dezenas de judeus. Flávio Joséfo é um historiador contemporâneo, ou seja, viveu naquela época, e ele relata naquele livro A História dos Hebreus o acontecimento. Tá? Mas esse príncipe menor aqui também representa o anticristo, que virá. Então é duplicidade de profecias, porque se cumpriu já no acontecimento no ano 70 com Tito Epifânio, que invadiu o templo, mas também acontecerá com o anticristo. Porque diz assim, que há de vir, ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. O mesmo, há um entendimento teológico, diz que a mesma profanação que Tito fez lá no templo, sacrificando uma porca no altar, porque para o judeu o porco é um animal imundo, o anticristo promoverá o mesmo. Agora, o versículo 27 fala especificamente do anticristo. Sim, um detalhe aqui, antes de nós chegarmos no versículo 27. Na semana de número 62, foi quando Jesus foi tirado, ele morreu. Então, esse período se cumpriu a semana de número 62, juntamente com as outras 7 semanas, deram um total de 69 semanas, 483 anos. Está faltando ainda mais uma semana de 7 anos para se cumprir os 490 anos. Este período de tempo, da morte de Cristo até exatamente o momento que eu estou falando aqui, é um hiato de tempo onde Deus agora ele minimizou, como se fosse num computador, a página dos judeus e começa a tratar com os gentios. Então, ele trouxe uma cegueira, vamos dizer assim, uma cegueira espiritual aos judeus para tratar com os gentios até que se complete o número dos gentios. Aonde é que nós vemos isso? Nós vemos isso aqui na carta, no livro aos Romanos, capítulo 11. A carta aos Romanos, capítulo de número 11, no versículo 25, diz assim, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Deus não os descartou, mas trouxe um endurecimento ao entendimento dos judeus. E isso acontece até quando? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios é o momento que nós estamos vivendo, mas que nós não sabemos o final. E isto está perfeitamente harmonizado com aquilo que Jesus disse lá em Marcos e em outras passagens bíblicas, que nós não podemos saber o dia da sua volta. Por isso, todos esses falsos profetas, tanto as testemunhas de Jeová, como os adventistas, como um outro aqui no Brasil que falou que também no dia 8 de abril Jesus iria voltar e arrebatar a igreja, todos eles falharam. Todos os falsos profetas que profetizaram a volta de Cristo passaram vergonha. As testemunhas de Jeová profetizaram pelo menos 3 vezes a voz de Cristo. Os adventistas também fizeram isso.
Falaram que em 1843, depois erraram o cálculo, baseados em Daniel capítulo 8, versículo 14, aí recalcularam, 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Aí eles mudaram o paradigma, falaram assim, não, peraí, vamos então, o que aconteceu foi uma outra coisa, e aí eles inventaram uma doutrina espúria, estranha à palavra de Deus, que é o juiz investigativo, dizendo que Jesus purificou o templo visível e agora está fazendo o trabalho de purificação do templo celestial na glória, até que todos sejam levados para lá. Então, são questões muito, muito estranhas a palavra. Bem, de toda forma, a palavra de Deus está dizendo que esse período, então, de quando Jesus morreu na cruz até hoje, Deus está tratando com os gentios, por isso até levantou o apóstolo Paulo para que ele pudesse ser agora o apóstolo dos gentios, e ele está tratando com a igreja. Como eu falei que as 70 semanas de Daniel, ela trata somente com o povo de Israel e com a sua cidade, a igreja é uma observadora do que está acontecendo, ela não participa dos acontecimentos. E existem alguns acontecimentos que vão se realizar durante essa última semana, que nós estaremos isentos, quais sejam eles. O anticristo vai se manifestar, ele vai fazer um acordo de paz, ele será um homem articulado politicamente, religiosamente, ele vai levantar um líder religioso para estar, então, tomando conta da parte religiosa do mundo todo. Por isso, irmãos, que o chamado ecumenismo é algo diabólico. O ecumenismo é um movimento luciferiano. Ok? Nós temos que nos posicionar. Nós não somos simplesmente evangélicos, nós somos protestantes fundamentalistas. Então, o que é ser protestante fundamentalista? É você ser aquela pessoa que protesta, que se posiciona e tem fundamento. Qual é o nosso fundamento? A palavra de Deus. Então, a Bíblia também diz que não poderão andar dois juntos se não concordarem. Eu não tenho, e eu creio que nenhum dos irmãos tem, nós não temos, por exemplo, irmãos testemunhos de Jeová, nós não temos irmãos sabatistas, adventistas, nós não temos irmãos mormons, nós não temos irmãos católicos, espíritas. Por quê? Por que nós nos chamamos de irmãos? Nós nos chamamos de irmãos porque fomos adotados por Deus através de Cristo. E quando nós cremos no Cristo bíblico, como Jesus diz em João, capítulo 7, versículo 38, aquele que crer em mim, como é apresentado nas Escrituras, ou seja, não é somente proferir o nome de Cristo, mas é crer em Jesus, o Jesus bíblico. Porque hoje o nome de Cristo está em todo lugar. Se você entra numa tenda de umbanda, num local aí que existe feitiço, dentro de qualquer outra baiuca aí, tem lá, escreveram o nome de Jesus, mas eles não obedecem. Então o segredo é conhecer a verdade e obedecê-la. E esse obedecer está incluído no nome de Jesus, Jesus bíblico. Muito bem. E esses grupos sectários dentro do cristianismo, eles não fazem parte da igreja. Eles não fazem. Então, a adventista não faz parte da igreja. O adventista do sétimo dia não é da igreja de Cristo. Os testemunhos de Jeová não são. Eu estou falando dos grupos coloquiais mais conhecidos, ok? Se você quer saber se um grupo é uma seita ou não, é simples, é somente, primeiramente, você olhar para a cristologia do grupo. Quem é Jesus para aquele grupo? Ele é o Filho de Deus, é o Salvador? Ele tem natureza divina? Ok. Não tem. Pode ter certeza que é um grupo sectário. Alguém pode dizer assim, mas o catolicismo entende que Jesus é o Filho de Deus, ele tem natureza divina. Tá, mas o catolicismo tem o problema do mariocentrismo. E para o catolicismo, Maria, ela é corredentora também, tá? Nós temos vários documentos que mostram isso, e eles entendem que Maria, ela é âncora da salvação. Conclusão, Jesus, então, não tem o poder total de salvar, mas um dos atributos, ou todos os atributos que são exclusivos de Deus e que estão na pessoa de Cristo, no caso, Maria também detém. E aí você tem um grande problema. Então, isso é uma situação muito difícil. Ok, destacou o nosso vídeo aí para todos. Bem, continuando então, essa última semana tem alguns acontecimentos. E por que é que a igreja, eu pelo menos tenho, e eu creio que uma boa parte da igreja, existem várias linhas escatológicas em relação ao arrebatamento da igreja, quando esse arrebatamento acontecerá. Se você pega os aliancistas que estão ligados, principalmente à igreja presbiteriana, vamos assim dizer, os aliancistas, eles têm um posicionamento que é o seguinte:
a igreja, melhor, esse período do milênio ele já começou, e ele não é literalmente de 1000 anos, mas é um longo período de tempo. Satanás já está preso, ou com 90% do seu potencial maléfico reduzido, e o reino já foi implantado. Esse é um pensamento, é uma teologia dos aliancistas. Eu vejo grandes problemas nesse tipo de teologia, de questão escatológica aí. Por quê? Porque existem algumas situações que nós vamos ver que há palavras na palavra de Deus que diz que a igreja não passa pelo período tribulacional. Se você diz que é um aliancista, algumas coisas teriam que acontecer, ou já teriam que ter acontecido. A reconstrução do templo, por exemplo. Eu estive agora em Israel, um pouco mais para o final do ano passado, e estive lá no pátio do templo. Ali existe a mesquita de Omar, do quarto califado, a abóbada dourada. Quem toma conta daquele lugar são os muçulmanos. Os muçulmanos estão, os islâmicos, os muçulmanos estão ali. E aquilo é um barril de pólvora, é um vespeiro, ninguém pode mexer ali. Na verdade, Israel até tem capacidade bélica e tecnológica, melhor dizendo, para tirá-los dali. Mas por que eles não fazem isso? Exatamente porque o que nós lemos em Romanos 11:25. Há um período ainda que Deus os impede, que Deus está segurando isso. E quem vai fazer isso será o anticristo. E estas coisas não aconteceram ainda. Não aconteceram. A segunda questão do porquê que a igreja não passa pela tribulação, por exemplo, quando você lê a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ele escreve 2 cartas. Há quem diga que a primeira é a segunda e a segunda é a primeira, mas tudo bem. A primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4, no capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no seu versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos reservou para a ira vindoura. Deixa eu ler lá exatamente da forma como está, para ficar melhor, né, para não colocar palavras simplesmente minhas. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e o versículo 10 diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quem é esse nós aqui? Esse nós é a igreja, somos nós. Então, ele nos livra da ira vindoura. E a pergunta também é, qual é a ira vindoura? A ira vindoura é o período da grande tribulação, onde Deus irá derramar toda a sua ira sobre a humanidade ímpia, tratando em especial com o povo de Israel. Aqui mesmo em Tessalonicenses, no capítulo 5 agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa ira que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É a grande tribulação. E ele diz, porque Deus não nos destinou. Então, nós aqui é a igreja, são os crentes, são os salvos. Aproveitando esse momento que eu estou aqui em Tessalonicenses, quando eu falei que nós não temos irmãos de outras religiões ou de seitas, às vezes parece um pouco duro para alguns, mas nós temos que nos posicionar pelo seguinte: a Bíblia ela separa as outras religiões e os movimentos sectários como os demais. Ela não faz separação, olha, os budistas, os shintoístas, os zoroastristas, os muçulmanos, os hindus, os judeus. Não, ele fala os demais. Olha aqui no capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Olha o que está escrito. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Então, há uma separação aqui. Ele está dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos... Quem é este vos? A igreja. Então, para nós, os salvos, nós, os eleitos em Cristo, nós não nos entristecemos como quem? Como os demais. Então, o texto aqui não está falando, olha, você não vai se entristecer como os católicos, não vai se entristecer como os budistas, não vai se entristecer como os muçulmanos. Não, é os demais. Numa palavra mais direta, falando já diretamente num português mais claro, como nós falamos aqui no Brasil, a Bíblia ela separa a igreja e os demais todos no mesmo saco, ok? Não existe diferenciação. Quem não é lavado e remido, justificado pela propiciação do sangue derramado por Cristo, não ou passou pela justificação,
pela redenção e pela regeneração, faz parte dos demais. Faz parte dos demais. Não tem parte nenhuma com o reino de Deus. Tá bem? Então, nós vemos que a igreja não passa pelo processo da grande tribulação, ela não passa pelo processo da grande tribulação, e também nós cremos somos, pelo menos a minha posição, e como eu estava falando que a grande maioria da igreja tem, é ser pré-tribulacionista. Por quê? Porque os acontecimentos durante a tribulação, eles vão começar a partir do arrebatamento. Como a igreja não passa por esse processo aqui, então esses acontecimentos eles vêm a partir da manifestação do anticristo. A pergunta que existe, e muitos falam, o anticristo já está na Terra? Olha, o espírito do anticristo já, porque tudo aquilo que se levanta contra Deus, tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, é o espírito do anticristo. Então você, por exemplo, pega os globalistas, né? Alguns chamam de Illuminatis, os globalistas, os progressistas. Os progressistas são os comunistas. E todo movimento comunista de esquerda, ele é um movimento globalista, progressista e que defende quais bandeiras? A bandeira do LGBT. O que é o LGBT? É a bandeira que defende o homossexualismo. Uma coisa, preste atenção, uma coisa é você tratar da questão da homossexualidade, a outra é tratar do homossexualismo. O ismo, o ismo como hinduísmo, judaísmo, cristianismo, o ismo é uma filosofia a ser defendida e enraizada numa posição filosófica, até religiosa. Tanto é que a prática do homossexualismo ela está se tornando no mundo, e apoiada por essas bandeiras, né, que existem aí, como quase que uma religião e com poder de polícia. Com poder de polícia. Tá? Você vê isso acontecendo. No Brasil tem essas questões, eu creio que na América também, você, como diz, você pode falar de todo mundo. As pessoas falam de Deus, do diabo, do padre, do pastor, do vizinho, mas se você levantar uma crítica contra o movimento homossexual, aí então você é passível de punição, ser preso, passar por situações difíceis. Tá? Uma outra bandeira, o feminismo. O que é o feminismo? Não fala da mulher feminina, da posição da mulher a qual Deus constituiu como ajudadora do homem. Não. Há uma ideia no ismo do feminismo da desconstrução do macho. Existe um trabalho que, inclusive, eu estava vendo e lendo a respeito, há todo um trabalho arquitetado. Você olha para uma boa parte de homens que vivem na Europa, há uma feminilização do homem, do ser, do homem, né? do macho, do masculino na Europa, onde eles estão se rebaixando e se tornando dóceis. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve ser educada, mas a figura do homem como provedor, como aquele que é o defensor da família, daquele que toma a frente, isso aí está sendo muito trabalhado, massacrado, não no leste europeu. Os homens do leste europeu ainda são mais firmes, mas uma boa parte aqui já mais afeminados. E isto tem aberto uma porta muito grande para os muçulmanos, porque a cultura islâmica, ela não é uma cultura que sofreu uma doutrinação tanto na questão da prática do homossexualismo como do feminismo. Então, eles ainda são firmes nisso, e você vê que aí os muçulmanos que estão migrando para a Europa estão tomando conta dessa situação. Né? Eu estava vendo fotos de homens na Europa protestando contra a invasão muçulmana, e muitos deles vestidos com saias, né? Vestido de rosa com saia. Deus não criou o homem para ser um covarde nesse ponto. Isso é um ponto, e a Bíblia mostra isso. A questão do aborto, as políticas do aborto, a questão da ideologia de gênero. Todos esses acontecimentos, nós vemos aí, são um prelúdio, então, para esses acontecimentos que vão estar aí. E são praticados e são defendidos, ou pelo menos estão envolvidos esses grupos sectários, muitos deles que até aprovam. Então, há essa diferenciação. Né? Agora, isso faz parte do espírito do anticristo. Agora, a pessoa, o homem do anticristo, o homem que é o anticristo, nós não temos como dizer se ele já está na Terra ou não, se ele já nasceu ou não, se ele tem 15 anos de idade, 20 anos de idade, nós não temos como saber. Porque o momento em que ele se manifestar
segundo o que nós vemos na palavra, pelo fato da igreja não passar pela grande tribulação, o mundo só vai conhecê-lo a partir do momento que ele manifestar esta posição política dele. E quando ele fizer isto, a igreja subiu. Como a igreja não passa pela grande tribulação, então haverá esse levantar-se da igreja, e aí, a partir daí, o anticristo estará, sim, já fazendo o seu trabalho. Os 3 anos e meios primeiros, como nós vemos em Daniel capítulo 9, versículo 27, será o primeiro ano, os primeiros 3 anos e meio, será o período em que ele estará fazendo toda uma articulação política, a suposta paz. Ronald Reagan, quem mais? Bill Clinton, George Bush, quem mais? O Barack Obama, e acho que o Trump também. Todos esses presidentes que me vêm à mente agora dos Estados Unidos tentaram um acordo de paz entre Israel e os palestinos. E nunca conseguiram. Nunca efetivamente conseguiram. Por quê? Porque isso é uma questão espiritual, é bíblica. Não é política. Nenhum ser humano tem a capacidade hoje de chegar ali, pelos braços dele mesmo, pela política que seja. Veja que os Estados Unidos ainda é a maior potência bélica e financeira, econômica do mundo. Não conseguiu, não consegue. Há um momento ali que parece que vai dar certo, tal, mas não consegue. Lembrando que os palestinos são os filisteus de ontem, tá? Os palestinos são os filisteus de ontem. E Israel ainda não conquistou toda a campina do Jordão que foi prometida por Deus. Por isso que se um líder de Israel, um primeiro-ministro de Israel, ele permitir entregar 1 palmo de terra para os palestinos, ele está errado. Ele está errado. Ali é uma questão espiritual. Tanto é que é espiritual, irmãos, que você vê que Israel é cercada por vários países árabes, todos eles produzem petróleo, são grandes potências econômicas, mas eles querem destruir Israel. Israel os incomoda. Israel não tem petróleo, Israel produz bananas no deserto. Eu estive lá e vi isso, é coisa fantástica. Fantástico. Vocês aí acho que estão até mais perto de Israel para poder visitar. E os camaradas querem destruir Israel, porque é uma questão espiritual. Então, nós vemos que o anticristo ele vai ter essa capacidade econômica e também política, principalmente, para fazer um acordo, e os judeus reconstruirão o templo exatamente onde está a mesquita e voltarão a adorar voltarão a fazer sacrifícios durante 3 anos e meio. Agora, na metade desses 3 anos e meio, segundo a profecia, e que ela vai se cumprir, então ele vai mostrar a verdadeira faceta dele. E aí ele vai fazer o mesmo que nós falamos da duplicidade de profecia, que Tito fez quando invadiu Jerusalém, e ali começará então a grande perseguição ao povo de Israel e todos aqui na terra também que estiverem dispostos a seguirem a Cristo. Obviamente que haverá salvação durante a grande tribulação. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6. Nós vemos esse acontecimento. Como é que está o tempo aí, querido? Como está o tempo? Não, pode continuar, porque o Zoom ele ligou as 2 reuniões, então nós já passamos para a segunda parte. Pode continuar. É isso que eu percebi. Eu falei, não cabe esses 40 minutos, então tá bom. Eu vou tentar colocar os slides aqui. Vamos ver se ele aparece. Ótimo. Adiante. Deixa eu ver aqui se ele vai trazer. Vocês estão vendo os slides aí ou não? Está vendo, pastor? Ou não? Tente agora. Está aparecendo, pastor, o slide? Não, está não. Você está fazendo o seu share screen? Eu coloquei aqui o slide de escatologia, porque eu sei colocar o slide quando eu sou anfitrião. É isso que eu temia não saber fazer. Porque é a segunda vez que eu estou trabalhando com o abençoado do Zoom. Tá certo. Deixa eu tirá-lo, então. Gente, agora. Pastor, just check your settings, make sure that your people can share screen. Exactly. Pastor, peraí, eu acho que agora vai dar certo. Só um minuto. Eu acho que agora vai dar certo. Eu precisava compartilhar.
Exato, vai agora, está entrando. Agora sim. Aí. Ótimo, ótimo. Muito bem, olha só, tá vendo? Então, aqui, nesse slide, eu estou dizendo, né, como eu falei no início, que para uma compreensão lógica da cronologia bíblica, da escatologia, a necessidade desse entendimento mais apurado das 70 semanas de Daniel. Nós fizemos, então, a explanação da questão. Aqui é o texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Eu creio que os irmãos, depois, lendo a Bíblia, né, tem essa escrita. O porquê das 70 semanas. Essas 70 semanas são de anos sabáticos, né? Assim como havia de 7 em 7 dias um sábado, então de 7 em 7 anos se tirava um ano para o descanso. Nós explicamos isso também. Tá? Aqui estão as 70 semanas, esse gráfico apontando 70 semanas. Então, nós mostramos aqui, olha, eu não sei se o cursor aparece aí para vocês, mas naquele primeiro período, 49 anos, as 7 semanas, reconstrução dos muros da cidade, do templo. Depois, 434 anos, dando um total de 62 semanas, né, que é o período, como nós falamos, esse segundo bloquinho azul aqui, é o período do silêncio de Deus. Deus não falava, tanto é que algumas Bíblias, elas têm uma página branca entre o Antigo e o Novo Testamento. A soma dos 49 anos com 434 anos, 483 anos, faltando aí a última semana. Esse bloquinho vermelho é o tempo da graça que nós estamos vivendo, a era da igreja. Não é? Então, Romanos 11, 25, como nós falamos, há uma setinha apontando para cima, falando do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no seu versículo 16, não é? Onde Paulo vem dizendo que ao som da trombeta, né, Jesus virá, nós o encontraremos com ele nos ares, entre as nuvens, e ali então começam os 2 primeiros períodos, 3 anos e meio, onde Israel faz aliança com o anticristo, haverá uma aliança, como nós falamos, no meio dos 3 anos e meio haverá uma quebra da aliança, como também nós falamos ali em Daniel capítulo 7, do versículo, Daniel capítulo 9, versículo de número 27, e aí esse período de grande tribulação, de perseguição. Ao final dos 3 anos e meio, ou melhor, desses últimos 3 anos e meio, que é o final da grande tribulação, haverá então o cerco de Israel. Todo o exército do anticristo, as nações que o anticristo angariou para ele, para destruir Israel, estarão prontas para estarem então invadindo Jerusalém, para destruírem Jerusalém. Antes de eu falar sobre esse acontecimento, quando você lê em Mateus 24, isso aqui é importante, quando se lê em Mateus capítulo 24, aquilo que Jesus está falando, das profecias que nós lemos, existe um diferencial dos acontecimentos cronológicos aqui. Por exemplo, quando Jesus diz assim, olha, no versículo 27 de Mateus 24, ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, o versículo 27, ele está falando da volta visível de Cristo. Porque nós dividimos a volta de Cristo em 2 etapas. Por que em 2 etapas? Porque Jesus, em Tessalonicenses, capítulo 4, ele vem até as nuvens, mas ele vem de algum lugar. Para ele estar nas nuvens, é porque ele vem de algum lugar. Nós temos que entender assim. Existem pelo menos 3 céus. O céu atmosférico, que é o céu onde os pássaros andam, os aviões voam e por aí vai. Os pássaros voam, né? Não andam, voam. Então. Depois nós temos o céu, que é o céu dos astros, onde está o céu, o sol, as estrelas, asteroides, a lua e coisa e tal. E nós temos o terceiro céu, que é transcendental, que é a morada de Deus. É um lugar, porém não geográfico. Jesus está onde hoje? Jesus está no terceiro céu. Ele está à destra do Pai. Porém, por ocasião do arrebatamento, a Bíblia diz que nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Ou seja, então, de alguma forma, há uma vinda de Jesus. Ele sai desse lugar transcendental e vem até as nuvens para que a igreja se encontre com ele. Muito bem. Só que isto é de uma forma em que a igreja verá, mas eu não creio que a humanidade verá. A humanidade não vai ver Jesus chegando, a humanidade ímpia que vai ficar aqui na terra, Jesus nas nuvens. Quem vai ver é somente a igreja. Então, essa fala no versículo 27 é do acontecimento que haverá da sua vinda visível.
E quando é que acontece a vinda visível? Lá em Apocalipse, agora nós vamos em Apocalipse, lá no capítulo de número 19. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11, ele está harmonizado com Mateus capítulo 24, versículo 27, porque diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sim, uma coisa importante aqui. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, falando do primeiro cavaleiro do cavalo branco, ali é a figura do anticristo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, que está falando dos primeiros selos, dos 7 selos, ali é o anticristo. Jesus, aqui, o cavaleiro do cavalo branco, agora, de Apocalipse 19, 11, é Jesus, tá bem? E aí diz assim, olha, versículo 12, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Veja que a coroa do anticristo lá de Apocalipse 6 não tem diademas. Não tem diademas, é uma coroa de vencedor, mas a coroa de Cristo tem diademas. Ele tem no seu nome escrito, ninguém conhece, senão ele mesmo. Está revestido ou vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, a partir do versículo 17 de Apocalipse 19, é que começa a grande batalha do Armagedon, porque é o final dos 7 anos, é o final da última semana de Daniel. Olha o que diz aqui. Então vi um anjo posto em pé no sol e chamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha só. Então, nesse momento, é que Cristo vai reunir todos esses exércitos lá no Vale do Megido, e haverá então essa grande batalha. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, quem inaugura o lago de enxofre, quem inaugura o lago de fogo, não é nem o diabo. Quem inaugura o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. O inferno, que é o lugar onde as almas dos ímpios vão hoje, ainda não é o lago de fogo, ok? É um lugar de tormento, mas ainda não é o lago de fogo. O lago de fogo será inaugurado por esses dois aqui. O diabo, por incrível que pareça, é o terceiro que entra. E ele entra depois de 1000 anos. Por quê? Porque logo em seguida, se você ler o texto aqui, ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Haverá então o início do milênio. Quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a palavra de Deus diz, olha, e vi também os tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foram dada autoridade de julgar, e vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, tanto aqueles que vão morrer durante a tribulação, como a igreja de Cristo, estarão participando do reinado literal de Cristo durante o milênio. Nós cremos nesse milênio pelos fatos dos acontecimentos do milênio que ainda tem que se cumprir. Nós lemos lá em Isaías capítulo 11, por aí vai. Então, são os acontecimentos. Não é nada fictício. É bem verdade que existem algumas questões que nós não temos respostas, porque o milênio é algo que nunca aconteceu e também depois não irá acontecer mais. Então, algumas coisas estão encobertas, mas outras não. Então, esse momento aqui do milênio é o momento que logo depois ele acontecerá, logo depois do final da tribulação. Jesus implanta o milênio e será um período de paz, de justiça, de equidade. E no final do milênio, então, o diabo é solto por um pouco de tempo.
E aí entra aquela coisa que nós falamos dos desígnios de Deus que nós não entendemos. Nós não entendemos. Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz, ó, a profundidade da riqueza, quem deu a ele primeiro, porque nós não sabemos. Porque por nós, no nosso raciocínio raso, humano, simplesmente natural, nós não soltaríamos o diabo nunca mais. Não é? Mas o diabo vai ser solto no final do milênio. Por quê? É uma prova, inclusive, de Deus, até é uma maneira, inclusive, de Deus mostrar que a natureza humana, ela é complicada, porque o diabo, ele vai... Há mais uma hipérbole aqui, uma hipérbole, porque o texto diz assim, eu vou até ler aqui, ó. No versículo 7 de Apocalipse 20 diz, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Isso aqui é uma hipérbole, ou seja, uma força de expressão para mostrar a quantidade de pessoas que, mesmo estando vivendo durante o milênio, um período de justiça, um período onde as plantações não vão precisar de agrotóxico, de veneno, as águas não vão estar poluídas, tudo vai funcionar perfeitamente, e o miserável do diabo vai ser solto por um período de tempo, e ele ainda vai sair para enganar muita gente, e essas pessoas vão acreditar que vão, juntamente com o diabo, poder derrubar o governo de Cristo em Jerusalém. Nesse momento, exatamente nesse momento, o texto sagrado diz que desce fogo dos céus, e aí nós já vamos para outra dimensão, e está implantado o trono branco, onde haverá o julgamento de toda a humanidade ímpia. Né? O julgamento de... Sim. Não perca onde o irmão está indo, é só de que nós temos 9 minutos. Eu já comecei uma terceira sessão, mas eu não sei se o Zoom vai ligar a terceira sessão direto. Então, só para o irmão ter em mente, temos 9 minutos aí para terminar esse prazo aí. Consegui terminar em 9, mas a gente já fez a terceira, tá ok. Então, esse período de tempo, então, é um período magnífico que o mundo vai viver, que as pessoas que viverem aqui vão ter, e mesmo assim serão seduzidas pelo diabo, darão ouvidos a Satanás para, então, tentarem derrubar o governo do anticristo. E aí nós vemos a implantação do trono branco. O trono branco é o julgamento. A palavra de Deus fala de 2 principais julgamentos. Claro que aqui na Batalha do Armagedon é um juízo, mas 2 principais julgamentos em relação à humanidade. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, fala do julgamento da igreja, do Bema, Tribunal de Cristo. Bema quer dizer, é uma palavra grega que é aquele local, quando nós vemos o pódio, onde a pessoa sobe primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, ali haverá um julgamento da igreja arrebatada, aonde será dado galardão, apesar de que nem todos receberão galardão, ok? Lá diz que todos os crentes têm uma base, que é Cristo, mas cada um veja como constrói a sua vida cristã. E ali há uma simbologia da vida cristã sendo construída com madeira, feno e palha, ou seja, com obras que vão se queimar no momento do julgamento, não vão ter valor nenhum, e os outros que construíram a sua vida espiritual com ouro, pedras preciosas e prata. E esta vai passar pelo fogo do julgamento e vão permanecer e por isso receberão galardão. Porém, todavia, contudo, mesmo quem não recebeu o galardão está salvo, terá a eternidade com Cristo. Porém, a Bíblia diz que o tal sofrerá detrimento, ou seja, detrimento, algum tipo de vergonha momentânea, não eterna, porque o céu não é um lugar de sofrimento, de tristeza. Né? A gente não pode imaginar assim, o camarada triste no céu, na eternidade, diz, puxa vida, eu não ganhei o meu galardão, estou triste, ou alguém fazendo gozação com a pessoa, tá vendo? Você não teve galardão, né? Tá vendo? Você sabia que você tinha alguma coisa de errado e tal. E essas coisas não. Né? Isso será momentâneo, nós não sabemos exatamente como. E o galardão, ele provavelmente, isso é uma conjectura que nós fazemos na teologia, que ele possa ser um sinal, um símbolo de autoridade, até talvez que Cristo venha a usar os galardoados com uma posição maior durante o seu reinado aqui na Terra. Por exemplo, durante o milênio, bem provavelmente, o pastor Júlio, o reverendo Júlio, será um comandante aí em Pretória, no milênio, autorizado por Cristo. O nosso querido
o pastor José Pedro, né? Será, então, ali em Luanda. Pedro Pereira. Pedro Pereira, e assim por diante. Né? E se eu não receber galardão nenhum, eu vou estar na minha, vou estar quieto. A verdade é, ninguém será arrebatado por engano. Então, o que eu quero dizer com isso é que mesmo quem não receba galardão, não vai voltar. Mas, você veio errado, volta. Não, isso não existe. Então, você tem esse primeiro julgamento lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, e depois você tem o segundo julgamento da humanidade, que está aqui em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. E o inverso também é verdadeiro. Quem está nesse julgamento aqui também não tem a condição de salvo. Né? Por quê? Porque o texto sagrado, a partir do versículo 11, a Bíblia vem dizendo que deu o mar os seus mortos, o inferno os seus mortos, e todos estão ali diante, e todos foram julgados segundo os livros. Quais são os livros? Os livros das nossas justiças, os livros do dia a dia, daquilo que nós fazemos. E no final diz o texto assim, no versículo de número 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. É óbvio que todos que estão ali passando pelo tribunal do trono branco não têm o nome escrito no livro da vida, senão nós teríamos um erro jurídico da parte de Deus tremendo, indescritível. Por exemplo, uma pessoa que está, vamos colocar aí, há 2000 anos no inferno, chega lá, mas teu nome estava no livro da vida, rapaz, estava no inferno, me perdoa. Não existe essa possibilidade, ok? Então, esse é o julgamento da humanidade. E a partir daí, então, a eternidade. Tá? Deixa eu mudar um pouquinho o slide aqui agora. As divisões da semana estão aqui, né, que nós colocamos, o primeiro período de 7 semanas, 62 semanas, uma semana, são os períodos aí divididos, que formam lá uns 490 anos, ok? Aqui a estátua de Nabucodonosor, né, mostrando os reinos que houveram, através do sonho que ele teve, a cabeça simbolizando Nabucodonosor, os braços cruzados da estátua, o reino Medo e Persa, Ciro, né, o grande imperador, depois o quadril Alexandre o Grande, que foi um grande estrategista militar, e, por final, o Império Romano, que são as pernas, né, as pernas ali de ferro e os pés de barro misturado com o ferro. Eu costumo dizer, eu estava um dia fazendo um trabalho juntamente com o pastor Abraão de Almeida, eu creio que o reverendo Júlio conhece, mais alguns irmãos, Abraão de Almeida, lá nos Estados Unidos. Conheço muito bem. E nós estávamos conversando e nós falamos, olha, a estátua ainda vive, né? Ela ainda fala. Né? Os pés com barro é o sistema que nós vemos hoje. Os animais, eles representam, os animais que foram vistos nessa... Porque, em primeiro lugar, a estátua representa os impérios, mas depois Daniel, ele também tem uma visão dos animais que representam esses impérios. Né? Aqui, por exemplo, quando nós lemos em Daniel capítulo 7, oh my God, Daniel capítulo 7, versículo 4. Daniel capítulo 7, versículo 4 diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto ele olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então, aqui está falando de Nabucodonosor, esse leão representando o Império Babilônico. Versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca, entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Este representa o Império Medo-Persa. Essas 3 costelas aqui, na boca do leão, do urso, melhor, ela representa aqui a ascensão persa, a Líbia, a Babilônia e o Egito. No versículo 6 diz assim, depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo é um animal muito rápido, né, quick, e ele representa aqui o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego. Estas aqui, deixa eu voltar aqui, quando fala de 4 asas, são os 4 generais gregos, né, 4 generais gregos que saíram de Alexandre o Grande, Cassandro, Lisimarco, Ptolomeu e Seleuco. São os 4
generais, isso faz parte da história. Tá? E por final aqui o versículo 7 de Daniel 7 diz: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui está falando do Império Romano, que foi o império com maior extensão territorial, inclusive. Você anda, por exemplo, em Londres, se vê andando ali, e tem ruas ali em Londres que foi o Império Romano que construiu. Esses 10 chifres aqui representa Roma dividida, a divisão de Roma, quando no fim da Idade Média, quando ela acabou-se ali o Império Romano, deu início, melhor dizendo, à Idade Média, e aí você tem os anglo-saxões, você tem os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os élalos, os germanos, os ostrogodos, são essas nações que surgiram da divisão do Império Romano. Então, a estátua, ela tem um fator histórico. Por isso, queridos, que quando alguém diz que a Bíblia é um livro de história da carochinha, que a Bíblia é um mito, que a Bíblia é o homem que escreveu, você não tem somente a questão espiritual, mas você tem a questão histórica. Sempre quando eu vou falar sobre o porquê alguém acredita em alguma coisa, nós colocamos 4 colunas. Estas 4 colunas, elas estão divididas em fatores que levam as pessoas a crerem em algo. Então, o primeiro deles é a questão social, o meio sociológico pelo qual as pessoas são criadas e vivem é o motivo pelas qual elas creem em algo. Elas acreditam em alguma coisa. O segundo é o psicológico, o sentimento de conforto, de tranquilidade. O terceiro é através da questão religiosa, as escrituras. As pessoas creem em alguma coisa em razão das escrituras, mas isso não é seguro. Por quê? Porque como nós temos 12 grandes religiões, cada religião tem uma escritura. Os muçulmanos têm o Corão, os hindus têm os Vedas, os budistas têm os Tripitakas e por aí vai. E nós temos a Bíblia Sagrada, ok? Agora, em quarto lugar, nós temos as questões filosóficas. Por que uma pessoa acredita em alguma coisa? As questões filosóficas são mais seguras. Por quê? Porque ela trabalha com aquilo que pode ser explicado não só por a questão transcendental, mas por uma questão histórica, trazendo... Quem é que pode negar que esses impérios existiram? Tá? E é interessante como a pessoa nega a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro de mitos, mas crê que Napoleão existiu. E, na verdade, ele existiu. Mas nenhum deles viram Napoleão. Então, é uma questão... Né? Agora, é óbvio que Deus também precisa abrir os olhos. Né? Se Deus não agir no coração do homem, ele morre com o seu coração endurecido. Bem, falando sobre as primeiras período das 7 semanas, que nós explicamos, falamos dos 49 anos, a ordem que foi dada pelo rei Ciro, né? Ele levantou para reconstruir Jerusalém, e Isaías 44 e Isaías 45 fala de Ciro, fala que ele era ungido, 200 anos antes de Ciro nascer. Interessante que a Bíblia chama ele de ungido, né? O camarada não tinha nada com Deus nesse sentido, mas veja que os planos, os atos decretivos de Deus, eles acontecem, né, independente da vontade do homem. Né? Uma coisa importante, irmãos, eu sempre digo, eu não quero entrar nesse assunto porque eu sei que vai degringolar para outro e aí nós vamos ficar até de madrugada. Por mim não tem problema não, mas eu sei. Mas acontece o seguinte, nós não temos um futuro em aberto. O futuro ele é fixo e Deus estabeleceu o futuro. Ou seja, Deus não precisa olhar o futuro para tomar decisões. Né? Se nós pensarmos que Deus ele tem que olhar o futuro, porque o futuro está em aberto, e ele fica observando o que vai acontecer para tomar as decisões, nós ferimos diretamente um dos atributos incomunicáveis de Deus, no mínimo, que é a sua onisciência. Então, Deus tem conhecimento de tudo que está estabelecido, porque ele estabeleceu. Ele estabeleceu. Só aproveitando um pedacinho aqui, hoje se fala muito se, por exemplo, o coronavírus, né, o que está acontecendo aí, foi permissão de Deus ou um ato decretivo de Deus. Então, isso é um pensamento de uma teologia mais intuitiva. Será que Deus permitiu? Ele olhou para o futuro e viu que vinha vindo a peste, então será que ele... Não, Deus, ele
ele constrói o futuro, e nós vemos, por exemplo, isso com a fome nos tempos de Elias, a peste que veio quando Davi fez o censo, o próprio dilúvio foi um ato decretivo de Deus, a fome no Egito, quando José ele decifrou o sonho de Faraó, que as vacas magras comiam as vacas gordas, as espigas fracas comiam as espigas fortes, né? Nós vemos em Gênesis, capítulo 41, versículo 32, a Bíblia diz que o Faraó teve duplicidade no sonho, porque foram 2 sonhos, o texto diz que Deus estabeleceu isto e tinha pressa em executar, ou seja, Deus, ele é o arquiteto que constrói estas situações e ele executa aquilo que ele planejou. Então, o futuro não está em aberto, o futuro ele é fechado e Deus tem o controle sobre ele. Eu estou falando isso porque, em razão, por exemplo, do próprio Ciro aqui, estar estabelecido como ungido, né, para ser o elemento que viesse a libertar o povo da Babilônia e fazer a reconstrução daquilo que Deus havia decretado. Mas vamos lá. O primeiro período, então, se cumpriu. Nós vemos, o segundo período são as semanas, né, de silêncio que nós falamos. No final das 62 semanas apareceu o Messias e ele é crucificado. Se completa, então, esse período. Nós vemos lá em Lucas 21, 24, também falando que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o número dos tais. E nós vemos hoje Jerusalém sendo pisada, todas as questões que acontecem ali de forma muito gritante, muito forte. E o terceiro período, uma semana. E de uma fase para outra haverá um espaço de 7 anos, como nós falamos. E é justamente nesse primeiro, ou nesse espaço, nesse intervalo, entre a primeira fase e a segunda, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel. Uma semana de 7 anos, período da grande tribulação. Aqui nós temos as cartas, né, que foram escritas, que estão ali em Apocalipse capítulo 2. O pastor Júlio vai me monitorando aí quanto ao tempo, que deve estar no grito aí o final, né, pastor? Já está. Eu gostaria, se o pastor Cláudio permite, de nós darmos a oportunidade, porque eu tenho certeza de que aos irmãos ouvirem o ensino, poderão ter uma pergunta e talvez até uma pergunta mais, digamos assim, mais do momento. Então, se algum irmão, eu vou aqui tirar o mute de todos, mas é porque ninguém me mandou pergunta no WhatsApp, como eu tinha pedido, mas se alguém tiver uma pergunta que possa falar agora, você tire o seu mute e você pode pôr a pergunta ao pastor Cláudio. Tá bom assim, pastor Cláudio? Pois não, pode ser, claro. Se houver perguntas, podem ser feitas. Se não houver, nós damos aí 30 segundos. Se não houver pergunta, aí eu dou a palavra de volta para si e aí o irmão termina em 10 minutos para nós podermos encerrar, porque o tempo já está em cima aqui. Está em cima, né? Tá ok. Nós vamos falar das cartas, né? Só para depois entrarmos na questão do período da grande tribulação. Bem. Pelo jeito, nós não temos perguntas. Deve ter, mas o pessoal não quer fazer, né? O pessoal está com medo de fazer pergunta. Tem isso aí existe. Isso Arlindo está. Olha, eu estou recebendo uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Paz, senhor. Mas alguém que esteja aí pode falar. Fique à vontade. É só tirar o seu mute e falar. Ok, não sei se estão a ouvir. Sim, estamos ouvindo. Não. Sim, estamos ouvindo. Paz, senhor, muito obrigado pela palavra. Amém. Só queria saber se a igreja identifica o anticristo. Se a igreja... Se a igreja se identifica o anticristo antes de ser arrebatada. Não, eu não creio que ela identifique o anticristo. O anticristo ele vai se manifestar após o arrebatamento.
há toda uma preparação. Nós não podemos negar, por tudo que tem acontecido na atualidade, que há todo um campo preparado aí para o anticristo. Por exemplo, um dos indícios que existe, quando nós falamos da questão do homossexualismo, tudo indica que o anticristo será um homossexual. Porque Daniel diz que ele não terá amor pelas mulheres, ou não terá afeição pelo amor das mulheres. Né? Então, quando você vê essa bandeira de luta do homossexual, tudo indica que todas as coisas estão acontecendo. Agora, a igreja, eu não creio que a igreja identificará o anticristo. O anticristo será uma figura que pode estar entre nós e que possa ser que segunda-feira agora ele venha se manifestar com um plano fantástico político e que é o mundo vai entender assim, vai falar, poxa, por que nós não pensamos nisso? Esse é o cara. Só que se isso for acontecer segunda-feira, de hoje para domingo à meia-noite, o Senhor vai levar a sua igreja. Então nós não vamos ter essa situação de identificar quem é o anticristo, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Cláudio, tem uma pergunta no WhatsApp. A irmã MC está perguntando, o anticristo, então, é uma pessoa ou é um sistema governamental? O anticristo é uma pessoa. O anticristo é um homem. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses também. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o anticristo é um homem, será um homem, juntamente com um outro homem, que será quem? Será o falso profeta, né? A besta menor, por assim dizer, que são exatamente os dois que, segundo Apocalipse 19, vão ser os primeiros a serem jogados dentro do lago de fogo. E um detalhe importante aqui, irmãos, isso aqui também é para reflexão, também não quero entrar com profundidade na questão, mas só para vocês poderem entender. A Bíblia diz que ele é filho da perdição. Então, o que nós temos, uma coisa muito tranquila aqui para nós entendermos, é que ele não pode se arrepender, tá bom? Ele não pode, para que se cumpra... Fala, meu brother. Eu vi o menino... E aí, e o desejo de ser CEO, ainda está valendo? Olha, só Lembra Jesus disso? que sabe. Só Jesus que sabe. Adiante. Tá bom. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, ele não pode se arrepender. Por que ele não pode se arrepender? Porque há uma necessidade do cumprimento das Escrituras. E aí está ligado com o caso de Judas, tá bom? Se Judas poderia se arrepender, o anticristo também pode. Porque senão ele está tendo duas posições aqui. Então, se ele errou com um, ele erraria com 1000. Né? Que diferença faria? Então, voltando, o anticristo é um homem, tá? Não é um anjo, não é um ser angelical, não é um sistema. Nós temos o sistema do anticristo, sim, como eu falei. Por exemplo, a questão aí desses movimentos que existem, as bandeiras, essas pautas de lutas que existem dos globalistas aí, dos progressistas. Isso é o sistema do anticristo. Mas o anticristo em si será um homem, tá bem? Será um homem. Mais alguma pergunta, irmãos? Se tiver uma pergunta, faça agora, porque o nosso tempo está fechando, está encerrando, e eu quero dar a palavra ao pastor Cláudio para ele dar um encerramento, uma síntese para nós terminarmos. Já estamos chegando bem perto das 8h30, mas se houver uma pergunta, por favor, os irmãos têm a palavra. Pastor Júlio, só para ensinar que na primeira parte, nos primeiros 40 minutos, a session foi upgraded para ser ilimitado de mim. Então acho que não é preciso preocupar-se. Eu tenho notado nas minhas reuniões de trabalho que às vezes o Zoom faz isso e está unlimited. Sim. Não, mas nós temos que terminar agora às 8h30, porque também algumas pessoas estão em 3G. É só por causa das pessoas que não têm Wi-Fi, Samuel. Mas eu agradeço. Entendi o que você falou. Entendi. Obrigado. Pastor Cláudio, então... Era alguma pergunta para mim? Fica à vontade. Tá. É só uma pergunta, pastor. Nós vamos encerrar agora definitivamente ou vai ter mais um período ainda de 40 minutos?
Não. Não, vamos encerrar aqui. Aqui já são 8h30 da noite. O nosso culto começou às 7, né? Então, nós vamos encerrar agora às 8h30. Gostaria de ainda dar uma palavra de agradecimento depois da sua palavra final. Fique à vontade. Tá. Bem, então, como o nosso tempo praticamente se esgotou, o que nós precisamos definitivamente, queridos, é termos a tranquilidade de que a escatologia será a escatologia bíblica. E esta acontecerá da seguinte forma: Jesus voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Os acontecimentos da grande tribulação, dos 3 primeiros anos e meio, depois dos outros seguintes, acontecerão aqui na terra, mas não com a presença da igreja. O anticristo, ele ainda não se manifestou. O que tem se manifestado na terra é o espírito do anticristo, são as bandeiras de lutas do anticristo aí, mas o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, como está em Tessalônica, ainda não se manifestou. Após isso, serão 7 anos de tribulação, de grande tribulação. Aí Jesus volta no seu final da grande tribulação, implanta o reino milenar e a igreja reinará com ele durante 1000 anos aqui, aqueles que foram e que passaram por esse período da tribulação. Tá bem? Nós teremos muitas coisas para estarem falando, porém, todavia, deixa eu deixar um recado aqui, eu tenho um canal no YouTube, um canal no YouTube que se chama O Que Diz a Bíblia. Eu vou colocar aqui o link no WhatsApp, tá bem? Para que os irmãos possam ter. E nesse canal nós falamos sobre vários assuntos que foram falados aqui, não só da escatologia, mas de outros grupos sectários também, e que os irmãos poderão, então, estar participando, tendo acesso a todas essas aulas e assuntos que nós estamos falando. Para finalizar também, nós estamos lançando agora um e-book sobre maçonaria. Tá? O que é a maçonaria, se um cristão pode ou não ser maçom. Então, logo ele fique pronto, eu vou mandar para o pastor Júlio um aviso, né, do nosso e-book para que os irmãos também possam ter acesso. E é isso, é um assunto que tem muita coisa para se falar, mas o tempo realmente é escasso. Não, eu sei de que, pastor Cláudio, se nós pudéssemos ir à vontade, ficar bastante tempo, mas não como essa, tendo uma pessoa assim de fora para falar conosco, foi a primeira vez, então gostaríamos com certeza já aqui pôr o nosso convite para todos, para que possamos então ter o pastor Cláudio mais uma vez conosco em nome de Jesus, tá certo? Nós vamos fazer isso. E, queridos irmãos, o que eu vou então pedir para que os irmãos façam antes de nós encerrarmos em oração, e eu vou talvez, deixe-me ver aqui, o nosso querido pastor Carlos já falou, mas o irmão Arlindo está aí, então eu vou daqui a alguns momentos pedir ao irmão Arlindo para ele fazer oração para encerrar o nosso culto nessa noite, mas antes disso, só para dizer que na sexta-feira que vem, queridos irmãos, nós estamos preparando uma outra sessão com outro pastor, quem sabe o pastor Joá Caetano estará conosco, nós estamos trabalhando em cima disso, e portanto, se ele aceitar, então ele estará pregando para nós, se não nessa sexta, na outra, mas estamos tentando trazer outros pastores, outros preletores, para nos trazer a palavra do Senhor, e possamos assim, então, estar com outros tipos de mensagem, outros temas também. E, portanto, eu estou vendo aqui, pastor Cláudio, de que chegou uma pergunta agora, na última hora, e eu veio em inglês, então o irmão vai agora receber a unção da interpretação para responder. E vou lhe fazer a pergunta, mas depois vou encerrar. Então, a pergunta aqui vem da jovem Cindy, que é a sobrinha da Sandra, esposa do pastor Carlos, e ela fala sobre Apocalipse capítulo 10, verso 4. As coisas que os 7 trovões falaram e não foram escritos. Gostaria de saber por quê. Por que que os 7 trovões falaram e ficaram selados e ninguém pode saber o que é que foi dito? Essa é a pergunta da Cindy.
o capítulo 10, versículo 4. Logo falaram os 7 trovões, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Bem, o próprio texto já mostra o porquê que elas não foram escritas. Porque houve uma ordem do próprio Deus para que não se revelasse o que está escrito aqui, o que foi falado nesses 7 trovões. Esses 7 trovões, eles também têm uma simbologia aqui. Nós, pelo menos, nós temos uma posição gramática, histórico-gramatical. O que é histórico-gramatical? Nós temos uma visão mais literal do texto do que ilustrativa, né? Nesse caso. Mas aqui, ela está falando exatamente isso, que falaram os 7 trovões, ou seja, o trovão não fala. E a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são os seus atributos incomunicáveis e as posições de Cristo, mas que o texto está muito claro dizendo assim, ó, que ele ouviu, mas falou para guardar em segredo, ou seja, mandou guardar em segredo. Nós não temos como saber o que foi falado e por que é que mandou guardar em segredo. O próprio texto já está nos ensinando e dizendo que o próprio Deus quis selar isto, da forma como está. Tá certo. Amém, querido. Muito obrigado. Eu creio que se todos nós pudéssemos fazer com as mãos, obrigado, e dizer, pastor Cláudio, foi uma bênção tê-lo aqui conosco. E antes de dar Amém. A palavra ao presbítero Arlindo para ele poder fazer a oração de encerramento nesta noite, eu gostaria de mais uma vez apelar a todos os irmãos que estão assistindo o culto no Zoom, os que são daqui, de África do Sul, vocês podem fazer uma oferta à igreja e lembre-se de que se a oferta que for feita é uma oferta normal, é um dízimo normal, então simplesmente escreva isso, mas se é para este culto, para nós abençoarmos o homem de Deus que nos trouxe o ensino da palavra nessa noite, então ponha na referência pastor Cláudio, porque assim nós poderemos canalizar a oferta através do PayPal para o pastor Cláudio, tá bom, queridos? Irmão Arlindo, por favor, tenha oportunidade para orar para nós e por nós e conosco nesta noite. Amém. Senhor nosso Deus, glorificamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, e te adoramos, Senhor, por teres uma voz, Senhor, na terra que fala a tua palavra. Senhor, obrigado pela vida do pastor Cláudio Rosa, pelo seu ministério. Obrigado por este tempo de comunhão maravilhoso que nós tivemos em volta da tua palavra infalível. Senhor, obrigado por toda a explicação que nos foi dada nesta noite. E nós nos gloriamos na tua vinda, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastor Cláudio, queridos irmãos, aos pastores, pastor Pedro de Luanda, ao nosso irmão Delfen, a Vânia dos Estados Unidos, a todos aí, muito obrigado pela sua presença. Domingo teremos o nosso culto e, portanto, queremos convidar a todos vocês para estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus e assim podermos glorificar o nome do Senhor. Eu vou pedir que vocês possam pôr o vosso vídeo, porque eu vou tirar uma foto e mandar para todos vocês. Pode ser? Por favor, ponham todos rapidinho, em 3 segundos aí, põe o vosso vídeo, ligue o vosso vídeo rapidinho para nós podermos tirar uma foto aqui. Eu vou mandar para vocês aí a nossa conferência. Isso aqui é uma conferência, não é nem um culto, né? É uma conferência, muito bem. Olha aí, quem ligou o vídeo, 3, 2, 1, olha aí. Obrigado. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Paz, pastora. Deus abençoe.